Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Clube Metafísico. Aqui abordamos temas relacionados principalmente à metafísica, tendo como temas secundários simbolismo, espiritualidade. Hoje eu vou abordar um tema que acabei de abordar na última semana. Na última semana eu fiz uma live no meu canal Eu Sou Consciência sobre Neville Goddard. E o título da live era Neville Goddard, o homem que sabia que era Deus. Claro que lá eu fiz uma abordagem diferente da que eu vou fazer aqui. Aqui, basicamente, eu vou lhes apresentar a biografia desse grande homem. Apesar de eu estar publicando também o podcast lá no meu canal, eu vou fazer essa abordagem diferente, como uma forma de complementar aquele conteúdo. Então, vou lhe apresentar o homem que impactou a minha vida. Curiosamente, em 2017, eu tive uma experiência espiritual. Até aquele momento, havia entendimento racional e uma certa intuição sobre a verdade. Todavia, naquele ano de 2017, no início do ano, eu tive uma experiência espiritual que me trouxe para um discernimento espiritual daquilo que eu havia entendido racionalmente. Hoje eu vou falar desse grande homem. Quem é e quem foi Neville Goddard. Saiba que a vida não comete erros, e ela sempre dá ao homem aquilo que ele dá a si próprio. Neville Lancelot Goddard nasceu em 19 de fevereiro de 1905 em Barbados, uma ilha britânica no Caribe. Filho de Joseph Nathaniel Goddard, um comerciante, e Leomina Hinkson. Neville foi um autor místico barbadense que escreveu sobre a Bíblia e o Novo Pensamento. Seus ensinamentos essencial para que Deus é a sua imaginação humana maravilhosa. Claro que isso é uma forma simplificada e reduzida do que ele ensinava. Mas calma. Calma o coração. Vamos entender melhor a visão de Neville. Curiosamente, Neville era o quarto filho em uma família de 9 meninos e uma menina. Apaixonado pela arte, aos 17 anos, Goddard migrou para a cidade de Nova York em 1922 para estudar teatro e começou sua carreira teatral como dançarino no Hipódromo de Nova York em 1925. Um tempo depois, enquanto ele estava em uma turnê com o seu grupo de dança na Inglaterra, ele tomou gosto pela metafísica. Após conhecer o assunto em uma conversa com um escocês que lhe emprestou alguns livros sobre os poderes da mente, em seu retorno aos Estados Unidos, ele deixou a indústria do entretenimento para dedicar-se integralmente ao estudo dos aspectos da mente e do espírito. Fato esse se deu por consequência de ter conhecido Abdullah, um judeu etíope. Vale ressaltar que se entende por judeu etíope um judeu negro da Etiópia. Curiosamente, a Etiópia, pelo que se consta na história, foi o primeiro lugar onde os cristãos, onde surgiu o nome cristianismo. Vale ressaltar que o cristianismo foi levado à Etiópia por um dos discípulos após a morte de Jesus. Tanto que até hoje a Bíblia mais antiga que se sabe está na Etiópia, bem guardada.
Neville Goddard recebeu os ensinamentos do judeu etíope Abdullah entre 1929 e 1936. Ele foi orientado por um rabino etíope, como já comentei, Abdullah, né? Tô acabando repetindo aqui, mas durante esse tempo, o Abdullah apresentou a Cabala e ensinou-lhe o hebraico. Um fato curioso citado é que o autor do Novo Pensamento, Joseph Murphy, também reconheceu Abdullah como seu professor. Abdullah pregava uma forma de cristianismo ancestral. Neville foi assistir a uma das pregações de Abdullah. Devido à insistência de um amigo, como foi citado, e Neville se encontrou Abdullah. Neville até cita sobre esse fato. Ele diz: eu ainda me lembro da primeira noite em que conheci Abdullah. Eu propositalmente relutava em participar de suas reuniões por um homem cujo julgamento eu não levava fé. Insistia para que eu participasse. No final da reunião, Abi, que era como Neville chamava carinhosamente, se aproximou e disse: vale ressaltar aqui que Abi é o nome carinhoso pelo qual Neville chamava Abdullah. Abdullah se aproximou de mim e disse: Neville, você está 6 meses atrasado. Surpreso, perguntei-lhe como ele sabia meu nome e ele respondeu: os irmãos me disseram há 6 meses que você viria. E ele acrescentou: eu vou ficar aqui até que você aprenda tudo o que eu tenho para lhe ensinar. Então, eu partirei. Ele há muito desejava estar longe, mas tinha decidido esperar por Neville. Após essa reunião, então Neville estudou com o Abdullah e aprendeu hebraico, cabala e significados secretos das escrituras. Quando retornou a Nova York, tornou-se associado a um corpo da Rosa Cruz. Em fevereiro de 1968, ele começou a dar palestras em Old Actor Church em Nova York. Um fato curioso aqui é que Neville ele chegou a entrar no exército, né? Teve uma breve passagem pelo exército em 1942. Aos 38 anos de idade, ele foi convocado para o exército e estacionado em Camp Polk, Louisiana, na 11ª Divisão de Blindados. Depois de cumprir apenas 9 meses, ele recebeu uma distinção honrosa de seu comandante de batalhão, o Coronel Theodore Bilbold Jr. Foi após essa breve passagem pelo exército que ele foi naturalizado como cidadão dos Estados Unidos, tendo sido cidadão britânico até este ponto. Cidadão britânico por quê? Porque Barbados ela era uma colônia britânica. Então ele era um cidadão britânico. Claro que teve alguns conhecimentos aqui, teve alguns fatos que ocorreram que eu não vou citar quando ele esteve no exército, que ele conseguiu ser liberado do exército utilizando o poder da assunção, né? Ou o poder da visualização, se vocês assim preferirem. Depois de viajar ao longo dos Estados Unidos, o Neville finalmente se estabeleceu em Los Angeles, onde, a partir dos anos 50, ministrou uma série de palestras no rádio, televisão, bem como em teatros, auditórios e locais públicos. Desde então, até sua partida em 1º de outubro de 1972, Neville, assim como o apóstolo Paulo, expôs-se da manhã à noite o testemunho do reino de Deus, e tentando convencer a todos sobre os verdadeiros ensinamentos de Jesus, assim como os ensinamentos de Moisés e os profetas, livres dos dogmas da igreja. Neville Goddard foi um professor profundamente influente. Ele dedicou-se a ilustrar os ensinamentos da verdade psicológica escondida nos ensinamentos bíblicos e despertar a consciência do verdadeiro significado que os antigos pretenderam trazer ao mundo.
mas que precisaram ocultar a verdadeira mensagem. Apenas aqueles que alcançaram o entendimento durante uma época de tantas guerras e perseguições em meio à antiguidade. Muitas pessoas se questionam às vezes o que Neville Goddard ensina. Eu vou abrir esse parênteses aqui e vou destacar. De acordo com Neville Goddard, ele ensinava a verdadeira natureza da realidade, que é a consciência. Para ser mais exato, a consciência incondicionada. Por quê? Porque normalmente a nossa consciência é condicionada. Deus do berço. Desde que você abre os olhos nesse mundo, você é condicionado. A tua consciência é condicionada. E por fato dessa condição, você acaba tendo um comportamento e crenças baseadas na percepção, numa percepção do mundo como um todo. E a partir daí, é aquilo que eu chamo de hipnose cultural. Né? Tu é hipnotizado 24 horas por dia. Através da cultura, através da música, através da mídia. Está sendo hipnotizado para ter um comportamento e uma maneira de ver o mundo baseada naquelas crenças que estão estabelecidas pela sociedade. Né? Aquilo que alguns chamam de... Agora eu me esqueci o termo, né? Não, deixa pra lá. Segundo Neville, há apenas uma consciência unificada. E é a única causa subjacente a toda a realidade. A imaginação é o poder criativo da consciência, segundo Neville. A imaginação de uma pessoa é, portanto, o poder criativo. Uma pessoa pode usar o poder criativo da imaginação para criar ou manifestar qualquer coisa que desejar. Neville apresentou um método específico para fazer isso. Para manifestar algo, se faz necessário entrar em um estado semelhante ao sono, em que imagina uma cena mental que aconteceria depois que o desejo foi realizado. Por exemplo, se uma pessoa quer ir para um determinado país, mas não tem os meios para fazê-lo, ele deveria imaginar uma cena em que ele está neste país, no mundo real. Então ocorrerá uma série de eventos que gradualmente levarão a pessoa a realmente acabar indo para aquele país. Neville Goddard explicou de uma forma como a lei da atração funciona e como podemos usá-la para manifestar nossos desejos. Neville ensina como usar o poder do sentimento para manifestar nossos desejos. Curiosamente, eu já estava ouvindo, não sei quantas vezes eu já tinha feito isso, mas durante meus 30 anos, eu estava com 30 anos, né, um número simbólico. Eu estava com 30 anos e eu estava ouvindo esse livro do Neville, o audiolivro dele chamado Se Tirar o Segredo, foi quando eu tive a minha experiência. E a minha consciência se expandiu e se desdobrou e eu tive uma experiência específica. Segundo Neville, com o tempo, ele compreendeu de forma mais profunda a promessa. E a partir desse momento, sempre tentou dizer a todos nós que nós não somos a íntima máscara que usamos, mas sim um ser muito maior e que sequer somos capazes de perceber. Ele fazia interpretação psicológica da Bíblia para explicar verdades metafísicas. Todavia, eu penso que só através da experiência pessoal é que podemos tirar nossas próprias conclusões. Neville Goddard chegou onde chegou através de muito estudo e meditação. Eu falo isso porque muitas pessoas ficam presas às vezes no pensamento mágico, acreditando que vão ver uma técnica, vão ver ali meses de vídeo no YouTube ou em outras plataformas, vão ler um livro e não vão colocar nada em prática, vão fazer uma técnica e vai ter um resultado. Mas só que me salta aos olhos nos conteúdos que eu ouvi sobre Neville que as pessoas esquecem que ele estudou por 5 ou 7 anos com seu professor antes de começar a falar sobre o poder da imaginação. Tanto que a primeira experiência que Neville teve com o poder da imaginação, o poder da Assunção, foi a consciência do Abdullah que desdobrou aquela experiência, que foi quando ele foi para Barbados. Sugiro ver como forma complementar a live que eu fiz, chamada Neville Goddard, o homem que sabia que era Deus. Lá no meu canal, Eu Sou Consciência. Por muitos dias, Neville se via em um lugar onde não estava, que finalmente
assumiu aquele estado. O que significa esse ponto? Então, o Neville ele fazia por toda, não sei se foi por toda a vida dele, mas eu entendo que sim. Ele gostava de meditar, então ele parava num lugar e meditava. E se imaginava em um lugar que ele não estava. Por exemplo, ele gostava de fazer isso dentro de casa. Ele se sentava no quarto e se imaginava na sala. E via todas as formas. E tentava às vezes até ver o corpo dele no quarto. E às vezes ele se imaginava na cozinha e assim sucessivamente. Era uma técnica que ele colocava sempre em prática para aumentar o poder dele de visualização. Vale ressaltar que não é um poder da mente. Né? Às vezes o indivíduo às vezes esquece, acaba acreditando que estamos falando de poder da mente, mas não, existe uma consciência. Uma consciência que preenche tudo que está por trás da experiência de Neville, da minha, da tua e de todos nós. Tanto que existem relatos de pessoas que viram ele em lugares onde ele não estava fisicamente. Um fato curioso que Neville relata em algum de seus livros, não sei se essa informação veio de livros ou de suas palestras pessoais, em que ele foi fazer. Ele chegou uma carta meses depois sobre. Acho que era o sobrinho dele que estava doente. E ele, assim, no mesmo momento, ele se deitou e se enxergou lá na casa da irmã dele. Não sei se era irmã, né? Mas ele chegou nessa casa. E tentou ajudar esse menino aí, acho que era sobrinho dele, a ficar bem. E ele se imaginou no lugar dele, deitado na cama, como a irmã dele tinha, tudo que a irmã dele tinha falado na cara. E curiosamente, ela viu no lugar do corpo do filho dela, Neville deitado ali. Ou seja, de certa forma, através do poder através do poder da Assunção, ele estava fisicamente manifesto no mesmo lugar onde estava o corpo do irmão dela, utilizando ali o poder da Assunção, o poder da imaginação. Repetindo que não estamos falando de poder mental, o poder da mente, mas a própria consciência, que se desdobra em toda a criatura. Agora um breve parênteses aqui. Nós temos os livros de Neville Goddard, caso você queira buscar um conteúdo mais profundo sobre ele. Atualmente existem vários livros de Neville Goddard. Eu acho até curioso que hoje nós temos vários livros publicados aí. Eu até teve que dar uns parabéns para as pessoas que estavam atentas para a oportunidade de traduzir e publicar os títulos dele. Vale ressaltar que muitos desses títulos já caíram aí. Nos Estados Unidos é 70 anos, né, para cair em domínio público. Né? Então tem muitas das obras deles que caíram já em domínio público. Segue os títulos de Neville Goddard. A Seu Comando, que foi publicado em 1939. Sua Fé e Sua Fortuna, que foi publicado em 1941. Liberdade para Todos, uma publicação prática da Bíblia, né, de 42. E aí nós temos um dos mais famosos e o que mais me impactou no meu primeiro contato com ele, que foi Sentir é o Segredo, que é de 1944. Depois nós temos Oração, a Arte de Crer, de 46. Fora deste Mundo, de 49. O Poder da Consciência, de 52. Uso Criativo da Imaginação, de 52. Imaginação Desperta, de 54. Sementeira e Colheita, de 56. Eu Conheço Meu Pai, de 1960. A Lei e a Promessa, de 61. Ele Quebra a Casca, de 64. E Ressurreição, de 66. Para quem não quer ficar só no pensamento mágico, ou só quer uma tecnicazinha e realmente busca erguer em si o Cristo e ter uma verdadeira experiência espiritual com a presença, eu sugiro ler os livros deles. Ele tem 14 títulos. Eu sugiro ler os livros deles a partir de 56. Acho que é de 56. Sementeira e Colheita, né? A partir desse título. Porque o ponto mais alto do Neville, que ele começa a falar menos de Poder da Assunção, foi a partir do título 12, aqui em 61, que é a Lei e a Promessa. A partir desse título. Até nas palestras ele começou a falar mais sobre a promessa. Então eu presumo aqui que ele começou a falar mais sobre, voltar mais para um lado mais espiritual, mesmo menos de técnica,
a partir de 1956. Pessoalmente, eu sou eternamente grato pelo livro Sentir é um Segredo e por quem teve a sagacidade e o discernimento de publicá-lo, pois foi ele o livro que mudou a minha vida e percepção de mundo e fez com que eu desse testemunho através do o espírito deu testemunho da verdade. Enquanto eu estudava o livro, eu tive uma experiência de unidade e provou algo que eu já sabia intelectualmente. E essa verdade é que você e o Pai são um. Como disse Neville, a Bíblia é a biografia de todo o homem. E as verdades espirituais serão reveladas na sua consciência. Você experimentará a descoberta da paternidade e verás a descida e serás abençoado pelo Espírito de forma corpórea, como pomba. Eu vou deixar o link para o meu grupo do Telegram na descrição. E assim, eu estou montando também, vale ressaltar aqui que eu estou montando aos poucos um drive e vou liberar alguns títulos. Assim que esses títulos estiverem disponíveis, né, conforme forem necessários para estudos. Para quem é um buscador mais afoito de entender essas verdades metafísicas. Até breve.